Oi, gente. Como combinamos a aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre plano de negócios. Então, um negócio bem planejado, ele vai ter mais sucesso do que aquele que não teve planejamento, né? Quanto mais esmiuçado for o plano de negócio, mais detalhado for, mais você se debruçar sobre cada etapa desse processo, muito maior a chance do teu negócio dar certo, dele não quebrar, dele não falir, principalmente nos anos iniciais. Muitos novos empreendedores acabam passando por várias dificuldades nos meses iniciais da abertura do negócio. Eu já falei sobre isso numa aula anterior, porque não planejaram corretamente o seu negócio. Além de ter ideias, encontrar um ponto comercial e conhecer os custos, planejar o futuro da empresa é essencial para evitar riscos futuros. E isso como é que a gente faz? Elaborando o plano de negócios. Isso é indispensável. E aqui eu coloco duas imagens, né, de uma empresa de sucesso, muito conhecida aí no Brasil, a Cacau Show. E por que essa empresa é uma empresa de sucesso? Porque o seu proprietário, com toda certeza, hoje ele tem uma equipe que trabalha para ele, pensando em cada detalhe de cada real que ele investe, né? Como que se dá esse retorno, aonde ele tem investido o seu dinheiro, né? E com certeza no início da carreira dele não era assim, mas ele já tinha esse cuidado de empreender com cautela, pensando, planejando os mínimos detalhes. Quando ele era bem menor, né? A sua empresa era bem menor, mas logo quando foi fundada. Então, para que uma empresa como a Cacau Show dê certo, sem dúvida, toda uma equipe trabalhando no seu plano de negócios, pensando no momento próximo, no momento mais na frente da expansão da empresa, né? Contratação de pessoas, de serviços, como é que dá todo esse processo aí. E aqui eu trouxe um gráfico que compara o número de negócios criados de maio a agosto, no intervalo de 10 anos, de 2011 a 2021. Então, vocês observem aí que em 2021, praticamente 1.421 número de negócios criados entre maio e agosto foi mais que o dobro em relação a 2011, claro. Isso aí tem vários fatores que vão influenciar por que teve esse aumento, né? E se vocês, olha, observarem a barra, de um modo geral, sempre houve um aumento. Foi sempre avançando o número de negócios criados nesse intervalo de maio a agosto, em cada ano. Por quê? Em 2011, a gente teve uma coisa muito importante que aconteceu, que era ainda período pandêmico, e muitas pessoas estavam trabalhando em home office ou então estavam criando mais um negócio para complementar sua renda. Então isso foi também são fatores que influenciaram muito na criação de novos negócios. Porém, essas empresas, né, as pequenas empresas, as empresas de pequeno porte e as empresas de médio porte, elas fecham, né? Em média, aí, microempresas quebram em 21% nos anos iniciais, 17% das empresas de pequeno porte e 28% das empresas de médio porte, tá? Por que essas empresas quebram? Volto a falar, principalmente por falta de planejamento, de um bom planejamento. Então, o que seria o plano de negócios? Em resumo, ele é uma ferramenta de gestão com quais funções? Aprendizagem e autoconhecimento, organização e a explicitação de ideias, lembrando que o empreendedor ele é sim alguém que tem que ter uma visão de ideias novas ou então de melhorar algo que já exista, empreender é isso, tá? E aí, além disso, a cooperação que isso tem relação direta com a comunicação interna, como é que se dá, vou dar aqui o exemplo de uma clínica veterinária, como é que funciona dentro da minha clínica essa comunicação? Proprietário com zelador, proprietário com recepcionista, proprietário com médico veterinário contratado. Então, assim, isso é muito importante, né? O papel de cada um, a função de cada um, as responsabilidades, os direitos de cada um, tudo isso detalhadamente tem que estar no plano de negócios.
o convencimento, né? A comunicação externa. Para que essa comunicação externa? Para que haja lucro. Principalmente quando se fala em comunicação externa, a gente vai pensar em marketing, né? E associa o marketing à propaganda. Só que o marketing não é somente propaganda, é muito mais do que isso, tá? Além disso, o plano de negócios ele nos proporciona uma navegação pelos períodos antes, durante e depois de estabelecer a minha empresa, né? Ele não termina quando eu abro as portas e inauguro a minha empresa, não, ele começa aí. Então eu tenho um trabalhar antes e eu vou planejando, né, essa abertura, mas a manutenção e a expansão do meu negócio. O plano de negócios ele é um instrumento ideal para traçar um retrato do mercado, do produto e das atitudes do empreendedor. É por meio dele que você vai ter informações detalhadas do seu ramo, produtos e serviços, quem são seus clientes potenciais, quem são seus concorrentes, quem são seus fornecedores e principalmente os pontos fortes e os pontos fracos desse negócio, contribuindo para a identificação da viabilidade dessa ideia, né? E da gestão desse negócio, dessa empresa ou desse serviço que você vai oferecer. E aqui eu trouxe um exemplo, né, de um plano de negócio norte-americano que deu certo, tá? Qual foi a ideia que eles tiveram? É criar uma pulseira de seixo, cada pedra nessa pulseira ela é uma pedra de um estado da América do Norte. Então os clientes eles podem coletar um desses pingentes em cada estado que eles visitarem, tá? Então funcionaria assim: vou trazer aqui para o Pará, vou visitar o Pará, o Brasil, né? Vou visitar o Pará. Eu ganho uma pedra no meu bracelete, na minha pulseira. Vou para São Paulo, ganho outra pedra. Então cada estado que eu visitasse, né? Eu ia comprar uma pedra referente àquele estado, para colecionar até formar todas, né? Esse é o objetivo principal. Então, aí qual é a análise que foi feita? Né? Os estudos da empresa mostraram que muitas pessoas gostam de viajar para fins comerciais e também de férias. Uma média de 1,7 milhões de passageiros voam por dia somente nos Estados Unidos. Então lá essa coisa de viajar é muito mais frequente que aqui, tanto a trabalho quanto a lazer, né? E aí a empresa envia funcionários a esses estados da América do Norte, que eles vão coletar rochas, em seguida vendem essas rochas, claro que é uma coisa trabalhada, né? Uma coisa bruta, grosseira, bem trabalhada, bem bonita, bem chamativa, né? E eles vão vender nos aeroportos e centros comerciais. Então, quem tiver a pulseira vai comprar quando tiver aqui naquele estado o pingente relativo àquele estado. E claro que esse negócio tem riscos. Os riscos menores envolvem o próprio bracelete se tornar muito pesado para o cliente, que vai coletar cada pedrinha de pessoa. Se você viaja por todos os estados, tem todas as pulseiras no bracelete, vai estar uma coisa pesada, né? Pode se tornar uma coisa pesada. Outro risco é que as pessoas talvez não comprem algo que podem encontrar facilmente de forma gratuita, né? E pessoas de todo o país ficam obcecadas em colecionar esses encantos de pedras. Essa obsessão vai gerar lucro para a empresa. Outro sucesso paralelo serão os clientes que exploram estados para os quais nunca teriam ido se não fosse o nosso produto. Então, eles também espera-se, né, que através desse plano de negócio, supõe-se que a pessoa vai pensar, não, tem que visitar a Carolina do Norte, porque eu quero chegar lá e pegar a pedra também. Então, isso é uma ideia da empresa, é um plano, né, é uma ideia que eles estão apostando que dê certo, tá? Então, ele é um documento, né? O plano de negócios é um documento que vai descrever por escrito os objetivos desse negócio e que passos devem ser dados. Já eu vou montar uma clínica veterinária. Então, quando eu penso em clínica veterinária, são muitos detalhes, né? Legislação, vigilância sanitária, direito trabalhista, como é que funciona a questão da propaganda, do marketing da empresa, contratação de pessoas, tipo de negócio, se é limitado, se é pessoas
somente, eu esqueci a palavrinha que dá, somente um proprietário. Então, tudo isso tem que vir no plano de negócio. Aqui eu botei expectativas, venda de produtos, a estratégia, como são os contratos, o marketing, quem são os grupos de consumidores, que marca, que publicidade eu vou usar, a situação do mercado, grupos de consumidores, marca, publicidade, fundadores, a qualificação dessas pessoas, né? Quem são um é veterinário, o outro é contador. Então, qual vai ser a função de cada um desses fundadores dessa empresa? Em relação aos recursos humanos, quem são as pessoas que estão trabalhando na administração, no operacional dessa empresa? E o orçamento, acho que seria até a coisa mais importante, né? Quanto dinheiro eu tenho para investir, como eu vou investir, quem vai investir. Então, estimativa de gastos, volume de negócios, a rentabilidade é muito importante, tá? Eu investi 200 mil reais. Em quanto tempo eu espero pegar esses 200 mil reais de volta? Eu falei isso numa aula passada com vocês aí, né? A questão dos fundos, requisitos de capital, tudo isso vai entrar no plano de negócio. O processo empreendedor do plano de negócio são divididos por etapas. Primeira etapa, identificar e avaliar a oportunidade. Estava comentando com meu esposo que a gente estava pensando em montar um novo negócio e eu falei para ele a seguinte coisa: para onde você se virar já tem alguém ocupando os nichos de mercado. Para onde você pensar já tem gente trabalhando. Você não vai inventar a roda, mas você pode oferecer um serviço ou um produto diferenciado. Fulano oferece, um exemplo, uma venda de açaí. Eu vou vender vou fornecer uma venda de açaí com algum diferencial que chame a atenção em relação ao que os meus concorrentes oferecem, né? Então aí, essa é o começo da história. A criação e a abrangência da oportunidade, os valores percebidos e reais dessa oportunidade, os riscos. Todo negócio, gente, em maior ou menor escala, vai ter risco, tá? Riscos, o retorno da oportunidade, a oportunidade versus habilidades. Tem gente que tem, assim, uma facilidade, né, de montar um negócio e ele fluir, dando certo e expandir. Outras não. Não é só ter habilidade de fazer, são fatores, diversos fatores que vão contribuir, né? Se tem pessoas interessadas em comprar esse produto ou esse serviço, se essa população é uma população que compraria o meu produto, por que compraria, como compraria, quando compraria. Então, tudo isso é pensado aí. Desenvolver o plano de negócios, então, tá marcado aqui em preto, porque o plano de negócios, ele tem que ter esses 8, no mínimo esses 8 aí itens tem que compor: o sumário executivo, o conceito desse negócio, quem é a equipe de gestão, quem é o mercado e quem são os seus concorrentes, competidores, a questão do marketing e vendas, como é que vai se dar? Vai ser venda online? Vai ser venda num ponto comercial fixo? Não sei, hoje em dia o mercado está muito dinâmico, né? As pessoas querem só apertar um botão e que aquilo que elas compraram chegue até elas com o mínimo esforço possível, né? A estrutura e a operação desse negócio, a análise estratégica, o plano financeiro, né? Tudo isso vai entrar no plano de negócio. Então, como não é o objetivo do curso formar vocês em contabilidade, a gente fala por alto, né? Se a gente fosse formar contadores, a gente ia esmiuçar detalhadamente, mas não é esse o objetivo, tá? Então, por isso que a gente não vai aprofundar tanto nisso aqui, porque nosso tempo não permite. Determinar e captar os recursos necessários, recursos pessoais, de amigos, de parentes, gente. Eu não aconselho ninguém a fazer negócio com parente. Por algum motivo, é o negócio que mais dá errado, é entre parentes. Assim, parentela, entendeu? Em relação a gerenciar a empresa criada, como é que vai ser esse estilo de gestão? Quais são os fatores críticos de sucesso? Identificar problemas atuais e potenciais. Vou dar um exemplo aqui. Eu observei que próximo da minha casa que uma senhora montou uma venda de açaí.
Só que ela montou na época da entre safra, tava muito alto o preço do açaí, ela montou ali o negocinho dela. E tava caro e tava ruim encontrar açaí. Então, eu percebi, eu fiz umas 3 compras lá com ela e tava horrível o açaí dela. Então, pra mim, do ponto de vista, tá? Ela se queimou, né, vendendo um açaí ruim, porque o período que ela abriu o negócio era um período ruim da safra do açaí. É uma coisa que ela é sazonal, né? Tem um tempo que tem abundância, um tempo que não tem. E o preço vai variar com a oferta desse produto. E aí a pessoa começou ruim. Então hoje muitas pessoas falam assim, não compro ali na fulana porque a saída dela é ruim. Mas talvez porque ela tenha começado num tempo crítico. Entendeu? Então, tudo isso tem que entrar aqui e ser pensado aqui no plano de negócios. Quais são os 5 objetivos do plano de negócio? Testar a viabilidade de um conceito de negócio, né? Saber se esse meu negócio ele é viável. Patrícia, quero montar uma clínica veterinária. Saber se é viável montar. Com o recurso que eu tenho, com todo o material, tanto humano quanto demais tipos de materiais que eu tenho. Orientar o desenvolvimento das operações de estratégia, atrair recursos, né? Além do recurso que eu tenho, eu posso atrair mais recursos. Eu tenho que transmitir credibilidade. Eu tenho que desenvolver uma equipe de gestão. Gente, até a pessoa que faz a limpeza, ela tem que ter senso de gestão. Depois vou explicar o porquê. Por que escrever um plano de negócio? Para entender e estabelecer diretrizes para esse negócio, eu preciso colocar isso no papel, não pode ficar só na ideia, tá? Tem que ter prazo, tem que ter metas, tem que ter tudo no papel. Enquanto não está no papel, não é projeto, não é plano. Para gerenciar de maneira mais eficaz a empresa e tomar decisões acertadas. De preferência, colocar isso no computador, que é mais fácil de você manejar, de você visualizar. E monitorar o dia a dia da empresa. Vou dar um exemplo. Quem trabalha com papelaria tem suas épocas de pico, né? Início do ano, quando começam ali as aulas, então vai vender muito ali. Uma venda bem grande, né? Início de ano, retorno das aulas ao período escolar. Depois disso, vai dar uma acalmada, aquele fluxo normal. Então, ele tem que se preparar para esses tempos de maior e menor, tempos de maior e menor movimento. Então, ele não pode ficar pensando que é uma coisa retilinha, né? Há picos de muita venda e menos venda. Por exemplo, para conseguir financiamentos e recursos junto aos bancos, governo, Sebrae, investidores, eu tenho que montar um plano de negócio. Posso falar só com uma ideia? Não, tem que ter tudo esmiuçado no papel para ser avaliado se vale a pena. O plano de negócios aumenta 60% a probabilidade do sucesso desse negócio. E por que não escrever um plano de negócio? Eu não necessito de um, eu tenho uma em minha cabeça, eu não sei como começar, não tenho tempo, eu não sou boa com números, então essa é a desculpa que muita gente dá e não monta o plano de negócio, tá? Tem uma frase até muito legal aqui do Lao Tse que diz assim: a melhor memória não é firme como tinta branca. As coisas apagam na memória, né? Aspectos-chave do plano de negócio. O plano de negócio deve focar principalmente em 3 questões. Em que negócio você está, o que você realmente vende e qual é o seu mercado-alvo. Todo negócio vai ter um mercado-alvo, maior ou menor, mas ele vai ter um público que ele vai atingir. Possíveis públicos-alvos de um plano de negócio. Mantenedores de incubadoras, parceiros para estabelecimento de estratégias conjuntas, bancos para otorgar financiamentos para equipamentos, investidores, que são empresas de capital de risco, pessoas jurídicas, BNDES, governo e outros interessados, os fornecedores para otorgar crédito para compra de mercadorias e matéria-prima, a própria empresa, né, ela precisa do plano de negócio para a comunicação interna da gerência com o conselho da administração e com os empregados, os clientes potenciais para vender a ideia, o produto e o serviço. Então, olha só a importância da necessidade de se escrever um bom plano de negócio, porque todos esses atores aí, esse público-alvo todinho, ele precisa que eu tenha isso, né? E qualquer empresa de grande porte, qualquer empresa séria que você for consultar, ela tem lá o seu plano de negócio. E está tudo detalhado, como é que essa empresa funciona e aonde ela quer chegar.
qual é o tamanho do plano de negócio? Quem faz um plano de negócio mesmo detalhado, ele vai ter de 15 a 40 páginas e os anexos, né, que se for preciso. Um resumido tem de 10 a 15 páginas, tá? E um plano de negócio operacional tem um tamanho variável, é mais para uso interno. O que deve conter nesse plano de negócio de uma empresa? Capa, sumário executivo, o planejamento estratégico do negócio, a descrição da empresa, produtos e serviços que essa empresa oferece, a análise de mercado, estratégias de marketing, o plano financeiro e os anexos. O que é sumário? É a parte mais importante do plano de negócio, que deve ser feito por último, tá? É igual quando você faz um TCC, o último é o sumário, que vai responder aqui perguntas: o que, onde, por quê, quanto, como e quando. São essas perguntas que ele responde. Sumário executivo. O sumário executivo diz: quem é você? Qual sua estratégia ou sua visão? O que você está fazendo e o propósito de fazê-lo? Qual é o seu mercado? Quanto você precisa e o que fará com ele? Quais são as suas vantagens competitivas em relação aos concorrentes? O sumário executivo não é o resumo do plano de negócio, não é uma introdução, não é um prefácio, não é uma coletânea de highlights, tá? Ele é o plano de negócios em miniatura. Tem que responder, tem que dizer tudo isso aqui. E ele tem que conter a oportunidade. Qual é a oportunidade? Qual é o mercado? Quão grande é esse mercado? Quem vai dizer quão grande é o mercado é a minha pesquisa, né? Eu quero montar a clínica que Castanhal nunca viu. Então tem que ver quem são meus potenciais concorrentes para concorrer com essa minha clínica que Castanhal nunca viu, que não tem ideia do que eu posso trazer de inovador para essa clínica, tá? Então, quais são as tendências desse mercado e qual é a velocidade de crescimento desse mercado? Tem negócios aí que tem uma expansão muito boa, mas tem negócio que está com muito cuidado, né? Ali nos centavos, então é bom avaliar essa velocidade de crescimento aí. A análise de mercado, segmento do mercado, seu foco, nicho, o que já existe no mercado, produtos e serviços similares. Então, é conhecer realmente quem são os meus concorrentes e que vantagens eu posso ter em relação a esses concorrentes. A análise econômica do negócio, que margens eu vou praticar. Vou dar um exemplo aqui. Quem trabalha com supermercado, por exemplo, a margem é baixa, 5%, no máximo 10%, mas a rotatividade é grande. Você não vai comprar só 1 quilo de arroz, você vai comprar o arroz, o feijão, a farinha, o frango. Então eles ganham no volume de negócios que são feitos, né, da venda. Quem tem supermercado vende vários itens. Já quem vende roupa, o lucro é maior, mas você não vai comprar 50 peças de roupa, como você compraria no supermercado 50 itens, deu para entender? Então esse negócio, essa margem também é importante pensar em qual margem eu vou praticar de lucro aí com o meu negócio. Potencial do lucro, os custos fixos e variáveis, acho que eu falei nisso numa aula passada. O que é o custo fixo? Todo mês eu preciso pagar a internet, aluguel, energia elétrica. E custos variáveis são aquelas coisas que ocorrem de vez em quando, né? Vou dar um exemplo. Uma vez no ano eu pago o imposto do automóvel, tá? Não vem todo mês na minha folha ali pra me falir, né? Mês do break-even e mês para o fluxo do caixa positivo, que é o mês mais fraco e o mês mais forte. Geralmente acompanhando ali o período do Natal, né? Final de ano, 13º, tá mais forte, todo mundo sabe que tá no lucro. E lá em agosto, em julho, em janeiro, são meses que são mais fracos. Como é que a gente vai lidar com isso? Tá? O plano de marketing, ele tem a estratégia do marketing, o posicionamento do produto, serviço, o preço, quais são os canais de distribuição, como você chega até o cliente, né? Essa questão da loja física, ela está entrando em desuso.
Hoje muita gente está indo para loja virtual, vendendo na internet, sem espaço físico. Porque para também diminuir gastos, para poder ter uma margem de lucro maior, para poder alcançar mais pessoas. Hoje, em vez da pessoa ir, das antigas, faço isso, eu vou na rua, rodo por ali, ando numa loja, saio na outra, mas hoje muita gente não quer mais fazer isso, sair de casa, que é o conforto, né, de apertar um botão e ouvir a campainha tocando e o teu produto chegando em casa. Então, as coisas mudaram, essa forma de comprar, de vender, ela mudou, tá? A publicidade e a palavrinha promoção continua em alta. As pessoas continuam querendo, né, ouvir falar na promoção, desconto. Tá, então, um plano de negócios, ele vai ter esses itens, né? A introdução, a descrição do negócio, quais produtos ou serviços comercializados, quem é o público-alvo, concorrentes, fornecedores, quem é a equipe que vai trabalhar com você, praça, que praça é essa, é onde está localizado, os preços que você vai trabalhar, um bairro popular é o preço, um bairro mais padrão, uma rua mais padrão, um nível mais elevado é outro preço. Que marketing, que estratégia de marketing você vai trabalhar e a composição de cotas. Na introdução, eu tenho que colocar o objetivo, né? Apresentar os principais aspectos do meu negócio, o nome da minha empresa, como empresa, né? E quem é o mercado de atuação dessa empresa. E na descrição do negócio, nome da empresa, a missão dela, quais são os valores dela. Hoje as pessoas elas estão muito antenadas nisso, sabe? Ah, será que aquela empresa ali ela é uma empresa amiga da criança? Será que aquela empresa ali é uma empresa que ela tem esse viés de preservação ambiental, ela trabalha essa questão? Então, tudo isso hoje em dia é bem descrito no plano de negócio. E quais são os produtos e serviços que eu vou estar, oferecendo. Em relação ao operacional, qual é o ciclo operacional? Tem empresa que trabalha 24 horas por dia, tem empresa que é horário comercial, tá? Não funciona no final de semana. Localização, a infraestrutura, se tem terceiros, se tem parceiros, quais são as regulamentações, as certificações, como é a produção, qual é o time que trabalha com você, né? Que perfil e experiência as pessoas trazem. É uma pessoa que tem experiência com vendas, que não tem experiência com vendas. Esse time é multidisciplinar e também é complementar. Como é esse apoio externo? Né? São profissionais, são consultores, tudo isso vem descrito no plano de negócio. Aqui um exemplo de segmento de mercado, uma empresa de São Paulo, né, tá ali marcado em vermelho no círculo, né, a área de atuação dessa empresa. Então ali eles escolheram a Grande São Paulo, onde tem nessa região 20 milhões de habitantes, com um PIB per capita de 30 mil, e a região metropolitana de Campinas, né, onde tem 3 milhões de habitantes, com um PIB per capita de 28 mil. Tá? E aí, atuando nessa região aí, a empresa, esse segmento vai descrever quais são as indústrias e por que elas vão atuar nessa região e determinar o tamanho dos mercados por indústria. Então, quando eu monto um negócio, exemplo de uma indústria, eu tenho que pensar quem eu vou alcançar e aonde estão essas pessoas que eu vou alcançar. É um público próximo, é um público lá na China, é um público de todo o Brasil, isso tudo é definido também. O público-alvo, descrever quem é esse público-alvo, já falei, né? Quem é o perfil, como é o perfil, faixa etária,
a renda dessas pessoas, tá? Que essas pessoas têm decisões de comprar meu serviço, meu produto. E aqui um exemplo, né? Um programa reprodutivo de ATF pode variar entre 40 e 60 reais por animal, dependendo do protocolo e do sêmen escolhido. De maneira simplória, costuma-se calcular o custo do bezerro produzido pelo IATF como sendo o dobro do pago no programa reprodutivo. Exemplo, paga-se 40 reais, vaca sincronizada, logo o custo do bezerro é 80 reais. Referente a taxas de prenhez, 50% das vacas inseminadas em tempo fixo. Já em uma propriedade com o uso de monta natural, o custo do bezerro produzido pelos reprodutores fica próximo a R$ 28 reais por bezerro, considerando custo de compra, descarte, tempo de uso e relação touro-vaca. Então, assim, a diferença em produzir um bezerro por IATF, de um touro melhorado, e de produzir um bezerro de touro não provados por meio da monta natural, a diferença fica em torno de R$ 52 reais. E por que fazer um bezerro fruto de ATF se ele custa mais? Né? Uma pergunta. Como é que eu vou convencer o meu cliente para ele não fazer a monta natural, mas usar meu serviço, que é fazer por IATF? Né? Os principais benefícios para o produtor de bezerros de IATF são o maior peso, a desmama, tá? A antecipação das parições, a maior taxa de prenhez. Então, eu tenho que falar para o cliente todo esse retorno que ele teria ao investir esses R$ 52 reais a mais por optar em ATF. É um exemplo, né, do que a gente pode ter de ferramenta de trabalho, de serviço a ofertar para o cliente e como convencer esse cliente a escolher o nosso serviço, tá? Esse é um exemplo que eu coloquei aí. E os concorrentes, né? Quais são as forças desse concorrente? As 5 forças de Potter. Os entrantes potenciais, as rivalidades entre os existentes. Vou montar aqui em Castanhal, temos o açaí para alguns, não sei qual é a pronúncia correta, e o atacadão. Se viesse uma outra rede de atacarejo, né, que a gente chama, será que competiria com esses dois gigantes aí? Então, não sei, estou perguntando. Então, tudo isso, essas rivalidades, que produtos ou serviços substitutos, o poder de negociação dos compradores, dos vendedores, tudo isso vai vir nessa análise que eu vou fazer, né? Tentar conhecer ao máximo os meus concorrentes. E os principais concorrentes que eu vou listar, tem que ver os detalhes importantes, como a marca, a qualidade aparente, o preço, a frequência, tá? Eu tenho que ver o meu concorrente em cada detalhe. Vou dar um exemplo aqui de novo da senhorinha do açaí. Ela montou o açaí dela e aqui no bairro já tem um senhor que ele é famoso, porque ele vende o açaí. Então, para derrubar ele tá bem complicado, né? Ela não começou com muita qualidade, então ela já começou com desvantagens em relação a ele, que pode estar custando 25 reais ou 5, mas o açaí dele é uma referência, é um padrão sempre bem grosso, bem gostoso. Então isso tudo é avaliado em relação aos concorrentes, né? A qualidade do serviço, do produto, o preço do produto. E aqui eu não vou me deter isso daqui, porque isso é mais para quem faz a economia, tá? Esse quadrante mágico aqui. Os fornecedores, muito importante. Eu acho que eu contei para vocês de uma experiência que eu tive, que a gente montou uma loja, né? Pegou um valor e foi uma loja grande de Castanhal para comprar produto para revender. Por falta de experiência do meu esposo, a gente trouxe, minha e do meu esposo, na verdade, a gente trouxe muitos produtos que não venderam absolutamente nada, por falta de experiência, compramos coisas que não venderam, viraram lixo, estragaram, enfim. Por falta de experiência, empurraram coisas para a gente comprar que não tinha saído. Então é muito importante saber quem é o teu fornecedor, se ele quer só ferrar contigo ou se ele realmente quer te ajudar para te continuar no mercado, trabalhando e crescendo ali junto com ele, né?
quando você vende, você cresce, ele também cresce junto. Como é que eu seleciono esses fornecedores? Os principais tipos de compras existentes são suprimentos de consumo, materiais e componentes de produção, compras de bens de capital, como maquinário, veículo, a propriedade intelectual, como patentes, softwares, programas, né? Subcontratações, tem serviço que vale a pena você terceirizar para dar dor de cabeça, como segurança, né? Às vezes eu contratar um cara para me dar dor de cabeça aqui, eu vou chamar uma empresa de segurança para tomar conta do meu empreendimento. Então, alguns é mais negócio contratar terceiros para execução desse serviço. E quem é a equipe? Gente, isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Quando é igual família. Se a família não pensar como equipe, não tem como dar certo, não tem como o negócio fluir. Eu já tô acabando, tá, gente? Tô chegando no final da aula já. Por quê? A gente precisa falar a mesma língua, ter o mesmo objetivo, tá? O funcionário não vê a empresa como algo ruim, algo que ele não gosta de estar lá, mas que ele venda, né? Acima de tudo, lealdade ao proprietário da empresa. Então, isso é um fato muito importante, né? Se tem experiência, se não tem, de onde que ele veio, como ele veio, sei que cursos ele fez, qual a formação, a capacitação dele. Pode ser a pessoa que limpa a vidraça, mas tem que ser o melhor, né? Para compor o teu time ali, para ter sucesso. E, para finalizar, todo sucesso é fruto de um grande trabalho em equipe. Então, gente, isso aqui é, como eu falei para vocês, só para a gente ter uma noção do que é um plano de negócios, tá? A disciplina empreendedorismo não tem por objetivo formar contadores, não é esse o nosso objetivo, mas que vocês tenham noções do empreender. E essa ferramenta tão importante que é o plano de negócios, ela tem, né? É bom vocês terem essas noções, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, podem me chamar via e-mail, sinal de fumaça. A gente vai sanar essas dúvidas aí, né? Porque a aula foi gravada e que vocês não têm direito a anotarem as dúvidas e a gente fazer um pequeno debate depois, em outro momento, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Até mais.